Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Terça-feira aí, estamos a 2 dias do jogo contra o CSA, que pode assegurar aí a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu sempre digo e reitero, o importante é o brasileiro, é a manutenção na Série A, por vários fatores. Um deles, eu sempre repito aqui, bato nessa tecla, que é não diminuir os recebíveis na recuperação judicial, né? A gente não pode ter essa porrada, ao invés de receber com relação a time que joga a Série A, receber valores de time que joga a Série B. Vai prejudicar demais e muito a recuperação judicial, né? Bom, essa fase ainda dá para ultrapassar, tranquila, acho eu, em São Januário, né? Ou então entrega os pontos. A próxima já vai ficar complicado aí, que tem times com jogadores melhores, mais organizados que o Vasco, em o Vasco passando pelo CSA, né? Bom, meu vídeo aqui de hoje, né? Meu canal é de opinião, sempre de opinião, né? Eu não dou notícia, eu não dou informação, eu comento, opino sobre alguma notícia, sobre alguma informação, né? Nem os jornalistas têm notícia e informação, quanto mais quem não é jornalista. Eu sempre reitero aqui 2 pontos, né? Primeiro, se jornalista soubesse alguma coisa do Vasco, tinha colocado Carille como técnico do Vasco lá atrás, quando o Carille foi anunciado. Nunca foi cogitado. E o Admar, né? Se ele soubesse de alguma coisa também, quando daquele afã do pessoal apresentar o diretor executivo novo diretor executivo e tal, se os caras soubessem de alguma coisa, né, jornalista e tal, falariam do Admar. Ninguém cogitou o Admar, né? Bom, o mega comunicador Cazé fala para os vascaínos, né? Abre aspas. Pedrinho, se endivida, velho. Se endivida, né? E aí fecha aspas. E aí verificamos que esses caras, esses jornalistas, não sabem a real situação do Vasco. Não acho o Cazé um cara qualificado, como o jornalista deveria ser, né? Os caras da minha época aí, já falei aqui ao longo desses 2 anos de vídeo, né? Jornalista esportivo. Hoje a gente tem alguns pouquíssimos aí, né? Talvez um dos que eu respeite ainda é o Lédio Carmona, seja o Lédio Carmona. Pouquíssimos, né? E aí é mais fácil para esse cara, sem saber de nada, né? Cazé, Pedrinho, se endivida. Hoje saiu a notícia que o Vasco acabou de conseguir, né? Depois da juíza, da recuperação judicial, ouviu o administrador judicial, ouviu o Ministério Público, né? Liberou aí as antecipações de valores que o Vasco estava pleiteando para poder viver um mês, né? Suspendeu uma penhora na trabalhista por conta da recuperação judicial, né? Que vai sair, e liberou para o Vasco aí, aparentemente, eu acho que é algo em torno de 6 milhões para que o Vasco possa usar esse dinheiro aí para pagar-se, né? Acho que é isso, salvo engano. Mas o valor especificamente não importa. O que importa dizer nesse vídeo é que o Vasco está pegando antecipações para pagar dívidas correntes, né? E o Cazé, o mega apresentador, quer que o Vasco se endivide ainda mais. Endividamento é falência. O Vasco tem que pagar o que está prometendo pagar na recuperação judicial, e não tem grana para isso. E os caras querem aí, à torta e à direita, que o Vasco se endivida. Se endivida, Pedrinho! Se endivida, né? Cadê a explicação do Cazé sobre esse ponto específico, né? Ele deveria falar, se ele fosse um jornalista sério: olha, eu quero que o Pedrinho se endivide, porém, né, o Vasco está em recuperação judicial, se não pagar vai à falência, blá, 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 né? Os caras não fazem isso. Essa pauta, né, E outra coisa, tem gente que critica aqui, Vasco não pode ser austero, né? Austeridade e tal, Corinthians não tem austeridade. Corinthians deve quase 3 bilhões já e não pode falir. Vocês transformaram o Vasco em SAF. O futebol do Vasco não é mais associativo, é SAF, pode falir. Então não vou nem falar nesse aspecto aí. Não é austeridade, é inteligência, né? Quem discute aí, quem defende a falta de austeridade, né? Que é você gastar menos do que você recebe,
um profundo desconhecedor, né? Não é Vasco, deve estar cagando com isso aí, né? E o Cazé fala o seguinte no vídeo dele, né? Olha, os caras, o Flamengo, contrataram 4 bonecos. Saúl, Samuelino e tal. Eu só quero um bonequinho, né? Se endivida aí, velho. Ó, vai dar merda, o Vasco vai cair e tal. Essa opinião tá erradíssima. Ele deveria, como eu falei aqui, né, dizer pro torcedor que o Vasco não pode gastar mais do que recebe. E não é mais senhor de si. O Vasco não pode contratar mais, não pode mais gastar sem autorização. É prévia, não é validação, não é posterior. Então o Vasco chegou num ponto aí de estar recebendo adiantamentos, porque não tem recebíveis agora, para fazer jus aí às despesas correntes, né? As despesas correntes. E aí, a notícia que vem hoje, eu não estou dando notícia, estou opinando sobre ela. Vasco mapeia jogadores da Série B e que joguem fora do Brasil, né? E aí vem essas porcarias aí. Essas porcarias aí. Jean David, Emerson Rodrigues, Lois, Maxines, né? Vasco mapeia jogadores da Série B. Não vão resolver na Série A, né? Eu lembro que o Furacão pegou lá atrás o Rony e o Rafael Veiga, né? Maturaram no Furacão. Palmeiras foi lá, pegou, né, o Rony e o Rafael Veiga e foi multicampeão com esses 2 caras aí. Palmeiras foi multicampeão com o Rony e Rafael Veiga, jogadores vindos da 2ª divisão, que o Furacão tinha pego, né? Então, tem jogador bom? Tem que mapear e não ficar trazendo Lloyd a 9 milhões. Isso não tem lógica, né? E para fechar aqui o vídeo, competência é o que teve o Fluminense aí, né? Vendeu até mal o Arias agora, mas olha quanto o Fluminense ganhou com o Arias, com a sua capacidade técnica, né? Que às vezes levava o Fluminense sozinho nas costas. Custou 2 milhões e 100 em 2001, quando o Fluminense adquiriu. Uns dizem que foi o Renato Gaúcho que foi lá e apontou e tal. E o Carboneiro agora, né? Que é melhor que todos os atacantes do Vasco aí juntos, custou 2,3 milhões aí ao Inter. Então tem jogador barato sim, ou na Série B, ou jogando fora do Brasil, porque na Série A o Vasco não tem condições para pegar. Até porque os jogadores bons da Série A, que não seriam caros, já jogaram as 7 partidas. Então é impossível você fazer uma segunda janela com jogadores aqui, pátrios, né? Que o pessoal chama de não alienígena. Já falei aí, não forasteiros, né? Já falei aí sobre essas nomenclaturas aí que o pessoal vem utilizando. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem lá, Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.